super honrado de estar aqui. Quero que vocês saibam que isso é verdade mesmo. Aonde eu vou, falo de vocês, falo dessa igreja. E eu sou muito fã do pastor Luiz e da pastora Miriam, dessa família toda, dessa equipe pastoral, dessa igreja. E vocês estão de parabéns. Vocês têm demonstrado realmente crescimento, não só em grande quantidade, que é fenomenal. Eu tenho falado desse crescimento muito por aí, mas vocês também têm demonstrado crescimento de qualidade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Sinto muito feliz e me apanharam hoje à tarde no aeroporto com tanto carinho, com tanta hospitalidade. Obrigado, os pastores, o carinho de todos vocês. Eu tenho um questionário bíblico, tá? Vamos ver conhecimento bíblico de vocês. Vou testar seu conhecimento bíblico, tá bem? Por que Noé não pôde pescar durante o dilúvio? Por que não podia pescar da arca? Por que não pôde pescar? Você sabe? Porque só tinha levado um casal de minhocas. Tá, outra pergunta bíblica aí, tá? Falando da Bíblia, né? Isso aqui é para os mais antigos, tá? Isso aqui é um pouco para os mais antigos. Quem foi o primeiro homem na Bíblia que usou gíria? O quê? Foi o Noé também. Foi o Noé. Ele falou assim: entra aí, bicho. Tá, a última pergunta bíblica. Vou ver se vocês não estão acertando. Vocês têm que acertar. Vamos lá, gente. Tá? É brincadeira, né? Só estou brincando com vocês. Mas terceira pergunta bíblica. Essa aqui eu acho que vocês devem saber essa, né? Você sabe que quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, né, com fogo e enxofre, o anjo falou para a família de Ló: saia rapidamente e não olhe para trás. Só que a mulher de Ló olhou para trás. Aí o que ela virou? Não, ela se transformou numa estátua de sal, mas ela virou o pescoço. Essa vida com Jesus é maravilhosa, né, gente? Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho intitulado Segredos no Pastoreio da Célula, né? Lá em São Paulo a gente chama de célula, mas a gente bem chama de life group, né? Mas é a mesma coisa: célula, life group, grupo familiar. O importante não é a nomenclatura, mas é o princípio da igreja nas casas. Isso é um princípio bíblico. Está em 5 livros do Novo Testamento, diretamente se referindo às igrejas nas casas. 5 livros do Novo Testamento. O livro de Atos fala, né? Quantas vezes o livro de Atos fala que reuniam nas casas e nos templos? Romanos fala muito sobre as igrejas nas casas. 1 Coríntios fala sobre igreja nas casas. Filemon fala sobre igreja nas casas. Colossenses fala sobre igreja nas casas. Além desses 5 livros do Novo Testamento, tem vários outros livros que indiretamente falam sobre igreja nas casas. Por exemplo, os teólogos dizem que quando a Bíblia fala que uma das qualificações para ser presbítero ou pastor é que ele seja hospitaleiro, é porque era de esperar que todo presbítero, todo pastor abrisse a sua casa para ter uma igreja na sua casa, uma célula na sua casa. Lá em 2ª Epístola de João, onde fala: se alguém não traz essa doutrina de Cristo, não o receba em casa. O que dizem os teólogos? Não está dizendo que você não pode receber alguém e dar um cafezinho para ele na sua casa. O que está falando que a igreja se reunia na casa e não era para deixar ele ensinar
na célula. Não era para deixar ele ensinar, para deixar ele pregar, para deixar ele ensinar heresia. Muito bem, então indiretamente muitos livros. Isso é um conceito bíblico. As igrejas nas casas, a célula. Agora, olha o que aconteceu. Nós da Igreja da Paz e da Visão do MDA, antes que existia a visão do MDA, lá na Igreja da Paz de Santarém, quando eu mergulhei profundamente nesta área das células, a gente ainda chamava grupo familiar, mas era a mesma coisa, e eu mergulhei profundamente nisso. Nós tínhamos, pela graça de Deus, um princípio muito forte, que o líder da célula era para ser o pastor daquele rebanho, o pastor com P minúsculo, claro, não com P maiúsculo, mas era para ele ser o pastor daquele rebanho, para ele cuidar, para ele estar fazendo visitas, para ele estar ligando, amando, cuidando. E aí explodiu e cresceu muito lá em Santarém, muito. E depois Deus ainda acrescentou mais. Deus nos deu a visão do discipulado 1 a 1. E eu fui cobaia dessa visão, porque eu, como solteiro, havia tido problemas sérios na minha vida e não estava conseguindo vencer aqueles pecados. Mas quando o meu irmão mais velho, o Lucas, começou a investir na minha vida mudou. E aí eu comecei a investir na vida de outros jovens e senhores, e a vida deles começaram a mudar. E depois eu fui aprendendo com outros homens de Deus, e aí nós organizamos, com a ajuda do Espírito Santo, a visão do MDA. A visão do MDA nasceu no dia 29 de maio de 1999. Eu nunca vou esquecer como o Espírito Santo me deu. Foi uma coisa sobrenatural, foi uma coisa muito linda. Só que o que aconteceu? Aí que nossas células explodiram, cresceram, aí que a coisa pegou fogo, porque agora, além de estar todo mundo sendo bem pastoreado, agora a liderança e outros também estavam sendo bem discipulados, curados, tratados, e aí que a coisa explodiu em crescimento. Mas na medida que os anos foram passando, parou-se de falar um pouco do papel do líder da célula, e começou eu também começamos a enfatizar tanto o discipulado, que não é errado, é bom enfatizar o discipulado, mas nós enfatizamos tanto o discipulado que nós acabamos esquecendo um pouco o papel do líder da célula, ao ponto que eu comecei a ensinar algo que hoje eu não creio mais, tá? Mas eu comecei a ensinar, talvez você até já ouviu, né, DVDs ou no YouTube, eu dizendo isso, e eu já creio um pouco diferente. Eu vou explicar onde eu acho que eu errei. Eu ensinava assim, que a responsabilidade número 1 do líder de célula, essa aqui eu ainda acredito, viu? É a número 2 que eu não acredito mais. Mas a número 1, a responsabilidade número 1, responsabilidade do líder de célula, é de orar pelas suas ovelhas. Eu ainda creio isso, eu ainda creio que essa é a responsabilidade número 1, é de orar pelas suas ovelhas, até porque a nossa guerra não é carnal, é espiritual. A nossa luta é espiritual, o nosso trabalho é um trabalho espiritual. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você não depender de Deus, se você não tiver ajuda de Deus, você pode ter as melhores técnicas, saber todos os princípios de tudo, e se você não tiver ajuda de Deus, você vai estar frito, assado e cozido, né? Não vai ter jeito de você poder ser um bom líder de célula. Então eu ainda acredito nessa primeira, tá? Essa é a primeira responsabilidade do líder de célula, é ele orar pelos membros da sua célula. Muito bem. Mas aí eu dizia,
A segunda maior responsabilidade do líder de célula é dele garantir um discipulador para todo mundo dentro da sua célula, para garantir que todo mundo esteja sendo bem discipulado. E eu ensinava muito isso, e eu acreditava piamente nisso, mas hoje eu vejo que eu estava errado, que essa não deve ser a segunda responsabilidade principal. Mas não é o papel do líder de célula também garantir isso? Sim, sim e não. Sim e não. Eu vou explicar melhor, tá? Vou explicar melhor. Mas preste bem atenção que eu vou dizer aqui, tá bem? Bem atenção para você poder entender para a glória de Jesus. Por que que eu não creio que esta é a segunda maior responsabilidade do líder de célula mais? Antes eu acreditava que a segunda maior responsabilidade do líder de célula era garantir um bom discipulado para cada membro da célula. Hoje eu não creio assim mais. Por que que eu não creio assim mais? Tá? A primeira razão é porque eu acredito que nós temos que resgatar o papel do líder da célula. Nós temos que resgatar o papel do líder da célula. Qual é o papel do líder da célula? Antes de responder essa pergunta também, vamos falar sobre o trabalho do diácono. Eu creio que uma forma de olhar para o líder do life group, ou da célula, se eu falar life group, viu gente, é porque eu estou tão acostumado a chamar de life group, então sem querer às vezes estou falando life group. Mas eu creio que uma das formas que nós podemos olhar para o líder da célula é o que a Bíblia chama de diácono, tá? Aqui a Bíblia chama de diácono. Abra sua Bíblia para o livro de Mateus, tá? Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha só que bonito. Gente, no povo do mundo eles valorizam quem é o manda-chuva, quem que fala assim, os outros todos obedecem, sim, sim Senhor e tal, eles acham isso bonito. Deus fala não, o paradigma do reino de Deus é diferente. O paradigma não é o cara ser o grande líder que manda e que todo mundo obedece, não. Ele diz que paradigma no reino de Deus não é assim. Ele diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir e dar a sua vida para muitos. Agora, veja bem, voltando para o texto aí, você está lendo a Bíblia aí, né? Olha bem no final do versículo 26, ele diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essa palavra sirva aí é a palavra diáconos no grego. Então, aí ele disse, no versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para ser um diácono. Então Jesus, ele se chama de um diácono. Jesus era um diácono. Jesus era um diácono, porque o diácono quer dizer um servo,
um servo. Então, o primeiro conceito que aconteceu na igreja primitiva foi esse conceito de ter homens e mulheres de Deus que não queriam ser grandes líderes, mas que queriam realmente servir a Deus e servir o povo de Deus. Servir a Deus e servir o povo de Deus. Prova é que quando os apóstolos estavam sendo meio criticados porque a distribuição da ajuda para os pobres não estavam, na opinião de alguns, sendo distribuído da forma corretamente, os apóstolos chamaram todos os irmãos e falaram: olha, escolhei entre vós homens irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo, homens exemplares, para fazer esse papel, para nós podermos concentrar na oração e na palavra. E aí foi quando os primeiros 7 diáconos foram escolhidos, e esses diáconos se tornaram grandes homens de Deus, mas todos eles nunca pararam de também continuar tendo esse coração de diácono, porque todo mundo entendia na igreja primitiva que quanto mais alto você for no ministério, mais baixo você tem que ser na prática. Você tem que ser cada vez mais servo. Se o próprio Jesus se chamou de diácono, imagine nós. Se Jesus era um diácono, quanto mais nós devemos ser para servir, ficar servindo, ajudando todo mundo, limpando as coisas, cuidando das coisas. Olhe agora em Mateus capítulo 23. Mateus 23. A partir do primeiro versículo. Mateus 23, a partir do primeiro versículo. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Mais uma vez, a palavra no grego aí é diáconos. Quem quiser ser muito usado, ele diz, entre vocês, o maior entre vós deve querer ser um diácono, um servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, vamos voltar para a primeira igreja de Jesus, a primeira igreja local que existiu aqui no planeta Terra. Foi em Jerusalém. E essa igreja reunia nas casas e nos templos. E primeiro, quem eram os líderes das células, das igrejas nas casas? Eram os 12 apóstolos. Você diz, não, pastor, era 11, porque o Judas tinha batido as botas. O Judas tinha se enforcado, mas lembra que eles escolheram outro para substituir o lugar de Judas? E não escolheram qualquer um, não. Pegaram alguém que estava com Jesus por todos os 3 anos e meio, junto com os outros 11.
Então o cara estava bem preparado, ele era um hiperdiscípulo de Jesus também. Então esses 12 eram os mais bem preparados e eles que estavam liderando as células. Só que cada célula, imagino eu, que tinha 50, 60 gente, não estava cabendo todo mundo. Então, o que acontece? Logo, logo, os outros também começaram a liderar. Quem seriam esses outros? É os 7 diáconos, entendeu? Então, por quê? Porque eram servos, era o servo do povo de Deus. Então esses diáconos agora começaram a liderar. Só que logo, logo, começou a ter tantas milhares de pessoas, que a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, além dos apóstolos, começaram a ter presbíteros também. O que é um presbítero? A Bíblia usa a palavra presbítero, bispo e pastor para descrever a mesma pessoa, o mesmo homem ou a mesma mulher, entendeu? Porque o papel do pastor é cuidar de ovelhas, o papel do presbítero é presidir espiritualmente, o papel do bispo é ser um supervisor. Então, mas a Bíblia usa esses 3 nomes para descrever a mesma pessoa, só demonstrando os papéis diferentes que aquela mesma pessoa tem. Agora, o que acontece? Tudo indica que a igreja primitiva, então, no começo, as células eram lideradas pelos apóstolos, pelos diáconos, e agora esses diáconos se tornaram, muitos deles presbíteros, e aí começou a ter muito presbítero para liderar aquelas células. Porém, eles nunca deixaram de ser diáconos. Eles nunca deixaram de ser diáconos. Olha em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios 3, 5. Olha esse texto interessante. Primeira Coríntios 3, 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, no grego está assim, diáconos. Diáconos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O apóstolo Paulo se chama de diácono. Eles eram diáconos. Então, podia se tornar um grande apóstolo, mas você não parava de ser um diácono. Todos os líderes eram servos, todos eram diáconos. Diácono quer dizer servo. Todo mundo continuava com essa mentalidade de ser servo. Como isso é muito triste que hoje, nas igrejas cristãs, e até se a gente não tiver cuidado nas igrejas da paz e as outras igrejas na visão do MDA, da gente perder esse valor bíblico do servo. Nós temos que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado, para a gente não ficar com o nariz empinado, achar que a gente é alguma coisa. Não. Quanto mais você quer ser usado por Deus, mais servo você deve ser. Depois que eu formei da faculdade teológica nos Estados Unidos, eu cheguei no Brasil porque o meu irmão Lucas havia me convidado para ajudar lá na obra em Santarém. E eu aqui dentro pensando, né, o Lucas deve estar muito feliz, né, que ele vai ter essa sumidade ajudando ele aqui, né? E eu tinha 21 anos de idade, né? E muito convencido que eu era a resposta de Deus para a nossa geração. E coitado de mim, eu tinha tanto, ainda tenho tanto para aprender, mas naquela época eu tinha mais ainda para aprender. E o que acontece? Deus usou o Lucas. Eu lembro que a primeira noite que eu fui dormir lá em Santarém, eles falaram: olha, a cama aqui na casa dos seus pais, onde você ia dormir, a cama aqui está sendo ocupada por um ex-alcoólatra que está sendo recuperado. Então você vai dormir nesse colchão aqui no chão, tudo bem? Tudo bem, jóia, amém. Tem que ser humilde, né? Eu sou tão humilde, tenho orgulho da minha humildade, né? Então,
Eu até estou escrevendo um novo livro, né? Os 10 homens mais humildes da terra, e como eu me tornei o número 1, né? E treinei os outros 9, né? E na introdução do livro eu explico humildemente que eu reconheço humildemente que uma vez eu errei na minha vida. É muita humildade, eu admito, eu errei. O erro foi o seguinte, foi quando eu pensei que eu tinha errado e não tinha, entendeu? Foi um engano. Tudo é brincadeira, viu, queridos? Uma vez eu estava brincando assim, tinha um irmão olhando para mim, pensou que eu estava sério. Amém. Mas continuando, fechando o parênteses. Aí, de manhã, sabe como eu acordei a próxima manhã, que eu estava dormindo no colchão no chão? Eu acordei com o meu irmão, pastor Lucas, chutando o colchão. Pá! E eu chutando o colchão. Acorda, era 5:30 da manhã. Acorda, seu preguiçoso, vamos lá orar. Eu amei, vamos orar, amei. Aí ele estava meio brincando, meio sério, e eu saí para ir com ele orar, com meu pai, com meu irmão Timóteo. Nós fomos lá para a igreja orar. Toda manhã tinha oração. Talvez até foi 5 horas, porque a oração começava, como eu me lembro, 5:30. Só sei que aí o Lucas começou a me dar tarefas. Eibe, vai lá para o centro, compra 2 quilos de prego, que eu estou construindo uma casa aqui. Eibe, vai vigiar o barco. Eibe, vai fazer isso, vai pintar isso aqui, vai fazer isso aqui, vai. Ele só me dava tarefas assim, desse tipo de tarefa. Pinta isso, varre isso, limpa isso. Eu falei, Lucas, eu não formei da faculdade teológica para vir comprar prego, vigiar barco. Eu falei, rapaz, eu vim aqui para a gente pregar, para a gente tirar. Olha, eu quero tirar tempo com Deus, eu quero ficar cheio de Deus, eu quero estar ouvindo pregações, eu quero estar pregando, quero estar orando, quero estar jejuando. É para isso que eu vim aqui, para te ajudar. Eu falei para ele, por que você não contrata alguém para fazer essas tarefas assim? Você paga alguém, vai comprar prego, vai fazer. Ele falou, eu não faço porque eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. E você veio que quer ajudar, então estou te dando tarefas. Eu falei, não, mas não é assim não, rapaz. É por isso que... E aí eu era muito orgulhoso, é por isso que a obra aqui não cresce, porque realmente era pequenininho, não crescia mesmo, assim quase, né? Era muito pequeno. E eu falei, rapaz, tem que orar, tem que tirar tempo com Deus, tem que buscar Deus. E de tanto eu reclamar, ele até começou a ficar meio paranoico, né? Não querer mais me pedir. E eu um dia lá tirando o meu tempo com Deus, aí Deus começou a me mostrar essas verdades que eu estou falando para vocês. Por exemplo, Lucas 10:16, quem é fiel no pouco, eu vou fazer fiel sobre o muito. Mas quem não é fiel no pouco, eu não farei fiel nem sobre o muito. Você não merece ser fiel sobre o muito, porque você não foi nem fiel no pouco. Aí Deus falou para mim, meu filho, não adianta nada você ter bacharel em teologia, essas coisas. Você nunca foi diácono. E agora eu estava te dando uma oportunidade para você ser um diácono e você falhou. Você tomou nota vermelha. Você bombou porque você não passou o teste. Meu Deus, quando eu vi isso, eu vi, meu Deus, como eu estou sendo burro. Como estou sendo burro. Eu voltei para o Lucas, falei, Lucas, me perdoe, rapaz. Eu quero ser seu diácono. Você é o apóstolo, eu vou ser seu diácono para te ajudar. Pode me dar as tarefas para fazer. Aí ele dava as tarefas, mas ele ainda estava um pouco receoso ainda, eu acho, né? De tanto eu reclamar antes, ele dava algumas tarefas, mas ele ficava receoso. Uma vez eu lembro que eu cheguei lá perto, ao lado da casa dele tinha um lote lá, onde ele tinha um casco de um barco que ele estava pintando. Era uma quarta-feira, naquela época nós não tínhamos células ainda, e tínhamos um culto de estudo bíblico e oração na quarta-feira, e ele que ia pregar aquela noite.
Eu falei: Lucas, você não vai pregar hoje à noite? Vou. Eu falei: rapaz, você tem que estar orando, você tem que estar tirando tempo na palavra. Você é o apóstolo, eu sou o diácono, deixa eu pintar esse barco. Ele falou: não, você não está querendo tirar tempo com Deus? Vai tirar tempo com Deus, Eibe. Eu falei: não, você não está entendendo, eu sou o diácono. Lembra que eu te pedi perdão? Eu que sou o diácono, eu que tenho que fazer esses trabalhos, para você estar orando, estar lendo a Bíblia, preparando para hoje à noite. Ele falou: pensando bem, eu tinha que preparar mais para hoje à noite mesmo. Eu falei: então, tá vendo? Vai lá orar, rapaz, vai lá preparar. Peguei a lata de tinta dele, o pincel, e fiquei pintando lá. E eu lembro que foi muito gostoso, porque eu falei para Deus, eu falei: eu quero passar esse teste, eu quero ser fiel no pouco, eu quero ser um bom diácono. E uma das coisas que Deus me ensinou é que você nunca pode parar de ser diácono. Pode ser o maior apóstolo que for, Jesus se chamou de diácono. Paulo, o apóstolo Paulo, era já um grande apóstolo, ele mesmo assim ficou se referindo como um diácono. Então, o que um diácono faz? Ele serve. Então ele vê alguém meio perdido aqui no domingo à noite, depois do culto, que ninguém está conversando com aquela pessoa, ele vai lá: tudo bem, a sua primeira vez, seja bem-vindo. Ele vê alguém procurando um lugar para estacionar o carro, ele vai lá, ajuda a pessoa a estacionar o carro. Ele vê uma criança correndo, com muito carinho e amor, ele pega a mãozinha da criança, vai sorrindo para procurar a mãe com muito amor, com muita delicadeza. Ele vê uma cadeira fora do lugar, ele coloca a cadeira no lugar. Ele vê um papel no chão, ele apanha o papel. Ele nunca para de ser diácono. Uma vez eu estava conversando com o irmão, eu ainda era pastor lá em Santarém, né? Eu conversando com o irmão na frente da igreja, ele tirou um bombom, pegou a balinha, pôs na boca, jogou o papel no chão. E eu fiquei conversando com ele, só peguei o papel, coloquei no meu bolso. Ele ficou com uma vergonha. Eu falei: não, querido, esse é o meu papel. Esse é o meu papel, é de servir, é de limpar, é de ajudar. Esse é o nosso papel, queridos, é de cuidar, é de servir. Aí você vê alguma coisa fora, você está lá cuidando, você está lá limpando, você está lá. Isso é, alguém que não é assim, não pode ser um líder de célula, meu Deus. Porque o líder de célula, acima de tudo, é um diácono, é um servo. Amém? Quem não serve, não serve. Tá certo? Então, isso é muito importante. Agora, o papel do diácono, o papel do líder de célula é ser diácono, mas também é ser um presbítero. O que é um presbítero? É alguém que cuida de ovelhas, que apacenta as ovelhas, que ama as ovelhas, que dá a vida dele pelas ovelhas. Isso é muito importante. Olha, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 Pedro 5, de versículo 1 em diante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Olha só, Pedro não era só um apóstolo, ele era reconhecidamente como o grande líder de todos os apóstolos. Ele era o cara mais respeitado naquela época. Depois que ele morreu e tudo, o apóstolo Paulo talvez ficou sendo mais conhecido, mas na época que estava vivo, o apóstolo Pedro, de longe, era o grande líder. Ele era, claro que, com todo o carinho que eu falo, a igreja romana não tem fundamento nenhum de dizer que ele era o primeiro papa. Não tem fundamento nenhum de dizer isso. Isso não existe na Bíblia. Até porque papa não pode casar. E Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, né?
Alguns dizem que foi até por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Que Jesus curou a sogra dele. Mas não foi não tenho nada contra as sogras, viu, irmãos? Não, eu tenho nada contra as sogras. Eu amo muito a sogra da minha esposa, muito, muito. Mas é igual o cara que estava lá, né, na casa dele, quando chega a sogra com um monte de mala, e ele foi ajudando a colocar as malas para dentro. Ô, minha sogra, seja bem-vindo. E aí, quanto tempo a senhora vai ficar com a gente dessa vez? Ela falou: quanto tempo vocês me aturarem, né? Ele disse: mas não vai ficar nem para um cafezinho? Voltando aqui para Pedro, a igreja romana não tem base bíblica nenhuma, é totalmente ridículo e totalmente equivocada ao dizer que Pedro foi o primeiro papa. Porém, ela está certa quando ela diz que ele era o líder principal. Ele era mesmo, ele era. A sombra dele curava os enfermos, rapaz. Ele descia aqui, ó, o pessoal falava: o Pedro está fazendo o que agora? Está tomando banho. E depois? Vai escovar os dentes. E depois o que ele vai fazer? Aí ele vai lá para a taberna comprar um pão. E o sol está que lado lá vindo para cá. Então, pega os doentes aí, os aleijados, os cegos, surdo, todo mundo. Põe nesse lado aqui, que a sombra dele vai pegar. E a sombra, isso é a Bíblia que diz, a sombra dele ia curando todo mundo. Rapaz, irmãos, Pedro fez milagre assim, era uma coisa impressionante, assustadora. A Bíblia que diz isso, é muito forte. E olha que Pedro diz, ele, um grande, super apóstolo, ele diz: eu sou presbítero. Olha o que ele diz, está escrito aqui, ó: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Está vendo? Pedro se considerava um diácono e se considerava um presbítero. Porque você, uma vez presbítero, você nunca para de ser presbítero, você nunca para de cuidar de ovelhas, de amar as ovelhas, de dar vida pelas ovelhas, de ter cheiro de ovelha, de ficar chorando pelas ovelhas. Você sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então, o papel do líder de célula é de ser um servo que dá a vida dele para as ovelhas. Diga: servo que dá a vida pelas ovelhas. Diga: um diácono, presbítero, um servo que dá a vida pelas ovelhas. E olha como é para o presbítero ser. Pedro disse, ele disse: olha, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não é porque ninguém está te mandando, você tem que ser líder de... Não. Eu tenho falado abertamente para o nosso povo: olha, quem não quiser ser líder, não precisa mesmo, fique bem à vontade, talvez até seu chamado é outro. Agora, quem quer espontaneamente ter esse privilégio, essa honra de cuidar das ovelhas do Senhor, aí é uma coisa muito bonita, é muito bonito, é uma honra. Por isso que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, voluntariamente. Que mais? Como Deus quer, nem por sorte da ganância. Não, quero ser líder de célula porque eu quero ficar crescendo, que eu quero um dia ser financiado. Ele falou: então você está desqualificado, você não pode ser, então, porque você não está com a motivação certa. Sua motivação não deve ser para ganhar em cima disso dinheiro, mas ele diz: mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos. Não fica mandando, você não é dono das pessoas, Jesus que é o dono delas. Fica mandando: não, porque eu sou seu líder, você tem que me obedecer. Alguém que fala desse jeito não deve ser líder, deve tomar um bom chá de cadeira até ele aprender que
Dentro do reino de Deus, líder não é assim. Líder não impõe nada. Ele serve, é pela conquista, é pelo amor, é pelo lavando aos pés. É assim que funciona. E fala, não como dominadores sobre aquelas pessoas que vos foram confiadas, governando sobre elas, dominando. Que coisa feia. Não, você está aqui para servir, para dar sua vida pelas ovelhas, para dar sua vida pelas ovelhas. Quantas vezes eu, como pastor principal, já tive ovelha. Pastor, você está muito errado, que nhe. Na carne, minha carne queria falar assim, você me respeita, sou seu pastor. Mas se eu falasse desse jeito, eu seria como qualquer outro chefe aí, chefe do mundo. No reino de Deus não é assim não. Falou, então me perdoe. Eu tenho que ser modelo, o rebanho. Me perdoe, então me perdoe. Você me perdoa? Me perdoa. Então a gente tem que se humilhar. Nem sempre eu tive a reação correta, mas quando eu estou fazendo do jeito certo, eu tenho essa reação. Pela fé, eu vou sempre fazer do jeito certo. Ficar se humilhando, pedindo perdão, se humilhando, lavando os pés. Aí um sacrifício, né? Fazer isso, né, pastor? Não, é só crucificar a carne. É um prazer ser servo, é um prazer dar vida pelas ovelhas, é uma alegria. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Muito bem. Agora, segunda razão. Então, é porque nós cremos que é importante que todo líder de célula, ele é importante ser muito bem discipulado, pelo amor de Deus. Ele está pastoreando um rebanho, então ele tem que estar debaixo de cobertura, está sendo mentoreado, está sendo bem discipulado, tá? Terceira razão, nós cremos que todos os novos convertidos também sejam acompanhados, tá? Aquele acompanhamento inicial, quantos já viram um livrinho do acompanhamento inicial e o manual do discipulador? Levante sua mão, você já viu o livrinho? Amém. Então aqueles livrinhos para cuidar do novo convertido, aquilo é fenomenal. Aquilo não deixa de ser um discipulado. Mas nós agora, viu, pastor Luiz, isso aqui é coisa bem fresquinha, tá? Bem recente. Nós agora não estamos chamando aquilo de discipulado. É um discipulado, mas eu vou explicar por que a gente não chama para o novo convertido. Olha, isso aqui é um discipulado. Não, é só um acompanhamento inicial para te ajudar no começo da sua vida cristã. Então, a gente faz aquilo e cuida daquele novo convertido. Então, se uma célula de repente converteu 10 pessoas e 10 pessoas vieram para a sua célula, tudo novo convertido, e só tem você e sua esposa lá que estão preparados para poder discipular. Talvez você vai pegar os homens num grupo, dar um livrinho para cada um, e você vai dar aquele acompanhamento inicial até em grupo, e ela vai pegar as mulheres e dar em grupo, está entendendo? Talvez, no começo. É melhor cuidar em grupo do que não cuidar. Deve dar esse acompanhamento inicial. Usa o livrinho, ajuda eles a aprenderem os princípios, tá certo? Então isso é muito bom, muito bom. Número 4, devemos sempre lembrar que eventualmente é a nossa visão que todos tenham um discipulador, sim. Porém, aqui que está um grande porém, não tem pressa se ele está bem integrado na célula. E se ele não for um novo convertido, então, e ele está na célula, vamos supor, transferiu de outra igreja, ou
veio de outra cidade e veio congregar na nossa igreja. Então, irmãos, eu estava errado antes. Não, tem que ter um disciplador para ele. Não, peraí, o cara talvez nem entende o que é isso, talvez nem quer isso por enquanto. O importante é que ele seja bem pastoreado, bem apacentado dentro do contexto de uma célula, tá bem? Agora, número 5, quando os líderes da célula estão sendo bem discipulados e eles, os líderes da célula, estão verdadeiramente pastoreando o rebanho, aí não é necessário enfatizar demasiadamente a necessidade de todos os membros serem discipulados. Por quê? Porque, primeira razão, letra A, todos já estão sendo bem cuidados dentro daquela célula. Letra B, isso dá tempo para gerar mais discipuladores dentro daquela célula. Letra C, cria um ambiente favorável e realista, de não ter pressa e nem exigência de imediatamente todos terem que ter um discipulador. Letra D, evita expectativas frustradas. E letra E, ajuda o cristão antigo que não conhece a visão ter tempo para aprender a visão e ser motivado a se tornar um discípulo e eventualmente até discipular também, sem ele sentir forçado que tem que ter um discipulador, tem que discipular. Não, dá tempo para ele aprender a visão sem ele sentir forçado. Muito bem. Então, deixa eu te falar o que a gente começou a ver acontecer, tá? Presta atenção, isso aqui é muito. Agora eu vou explicar melhor o que eu estou falando, tá? Porque até agora eu sei que de propósito eu não fui muito claro ainda, porque eu estava te dando o alicerce. Agora eu vou ser bem claro, tá bem? O que acontece? Alguém, vamos supor, muda de uma cidade, vamos supor, eu vou inventar aqui uma cidade, de Castanhal, lá do Pará. E ele era um bom crente numa igreja lá, mas a igreja nem célula não tinha, e era uma igreja até boa que pregava a palavra, mas ninguém cuidava de ninguém, ninguém mostrava amor, carinho, ninguém cuidava dele. E de repente ele vem cair ou aqui na Igreja da Paz, ou na igreja lá do pastor Newton, e de repente agora ele fala: uau, que coisa maravilhosa, estou sendo bem cuidado, todo mundo ama, porque a característica das igrejas, para a glória de Deus que estão na visão do mulher, é muito amor, é muito carinho. Ele, tanto amor, tanto carinho, desde o estacionamento já estão me abraçando, estão me beijando, meu Deus, que coisa linda. E ele entra e todo mundo cuida bem, e o culto é ungido, e a pregação é poderosa, o louvor é fenomenal, as danças são lindas, o pastor é bonito, enfim, tudo está legal, ele está feliz da vida. Aí ele descobre: não, mas tem um negócio que se chama célula. Aí ele vai para a célula, ele pensa que ele já está no céu, porque na célula todo mundo ama, todo mundo ri, todo mundo brinca com ele. Meu Deus, ele nunca teve tão feliz e tão bem cuidado na vida dele. Ele falou: estou na melhor igreja do mundo. Aí acontece o seguinte, ele ouve alguém dizer, talvez o próprio nós pastores falávamos isso toda hora. Eu falei, cansei de falar isso lá da frente. Para estar na visão não é só estar na célula não, viu? Tem que ter um discipulador. E tem mais. Se você não tem discipulador, além de estar fora da visão, você não sabe o que você está perdendo. Para você realmente alcançar seu potencial máximo, você tem que ter um discipulador, cara. E tem mais. Se você não tem um discipulador, pode cobrar do seu líder de célula.
Porque olha, eu sempre falava assim, as duas responsabilidades principais do líder de célula, a primeira é orar pelas suas ovelhas, e a segunda é garantir que todo mundo na sua célula seja bem discipulado. Então pode cobrar dele. Aí o cara que veio de Castanhal, voltando para a história dele, opa, eu estou fora da visão, eu não tenho um discipulador. Aí ele vai falar com o líder de célula: você ouviu o que o pastor falou? É para você garantir para mim. Aí o líder de célula pensa: bem, peraí, além de mim e minha esposa e esse solteiro que aqui está congregando conosco, que eu já treinei para ser um discipulador, que é o João, além de nós três, eu não tenho outro discipulador. E cada um de nós já temos muitos discípulos, e tem várias pessoas novas, e todos estão me cobrando. O que eu vou fazer agora para garantir um discipulador para eles? Aí ele caía em um de 3 erros. Ou ele falava assim para aquele irmão que agora está cobrando ele: não é porque a gente não tem discipulador ainda, mas eu vou preparar, calma, fica tranquilo, nós vamos preparar. Só que o irmão já ficava olhando agora com maus olhos o líder de célula dele. O pastor disse que é para eu cobrar, eu cobrei, e ele não cumpriu, ele não está cumprindo o papel dele. Esse líder de célula não é bom. Aí, olha o que mais. Aí ele começava a ver erro onde nem tem erro, com um olhar crítico. Essa igreja não está cuidando de mim como deve. Antes o pastor era bonito, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Agora ele já começa a ficar crítico: não estão cuidando de mim, estou fora da visão, mas a culpa não é minha também. E ele está... Agora ele começa a criar um espírito. Antes ele estava na melhor igreja do mundo, agora ele está crítico. Tá, então vamos supor que o líder de célula não cometeu esse primeiro erro, que dos 3 erros é o menos grave dele ter cometido. Segundo erro: não, tudo bem, nós vamos garantir um discipulador para você. Aí ele já está discipulando muita gente, mas ele assume o cara. Aí ele vai cuidar mal e porcamente. Aí por isso que você ouve, de vez em quando, pessoas chegavam para mim e falavam assim: rapaz, meu discipulador é um cara de Deus, mas discipulado mesmo, nos últimos 3 meses nós só reunimos uma vez. Quando eu comecei a ouvir histórias dessa, eu comecei a fazer pergunta: vem cá, quem é seu discipulador? Eu pensava que ele ia falar o nome de alguém que não sabia discipular. Aí ele falava o nome de alguém que eu pensava comigo mesmo: esse cara é muito bom, ele é muito bom como discipulador. Aí a ficha caía em mim. Por que ele está cuidando mal e porcamente? Porque tem discípulo já demais. Ele cometeu um erro básico que não se pode cometer dentro da visão do MDA. Eu já fiz esse erro muitas vezes lá no passado. Sabe quantos discípulos eu tenho, além dos meus filhos, quantos discípulos que eu tenho um compromisso semanal? Só 3. Porque eu falei: olha, eu tive que pedir perdão de muita gente, eu tive que enxugar minha agenda, para eu poder cuidar bem desses 3, que é o pastor Geraldo, o pastor Sandro e o pastor Sabá. Mas, por exemplo, ontem eu tive discipulado profundo com todos os 3 e ainda recebi discipulado com o meu discipulador. Eu só tenho 3, mas eu cumpro, faço tudo certo. Antes eu tinha um monte, né? E não cuidava bem. Então o que adianta? Isso não está tudo errado, está tudo errado. Agora, veja bem, escuta bem. Aí que era pior ainda, essa segunda opção: garantir um discipulado que não funciona, porque os discipuladores já estão com a corda no pescoço. Terceiro erro, esse é o pior erro de todos que o discipulador que o líder de célula pode fazer. Não, vou preparar alguém aqui. O Felipe é novo convertido, mas ele está muito cheio de gás. Aí preparava ele para ser um discipulador e confiava
a vida de ovelhas preciosas, eu inventei esse nome, viu? Não estou pensando em ninguém aqui, não conheço nenhum Felipe aqui, aleluia. Confia essas ovelhas novas na mão desse cara aqui que não está preparado. E ele começa a subir para a cabeça. Eu sou o discipulador. Aí ele começa a se sentir dono. Aí se o discípulo dele estiver batendo papo com outro irmão da igreja, ele já fica tudo com ciúme. Porque ele é o dono daquela pessoa. Isso é doença, rapaz. Isso é doença. Não, olha, se o seu discipulador é assim, cai fora, rapaz. A Bíblia fala que não é para se sujeitar a domínio, a coisa. Isso é doença, cara. Isso é doença. Então, olha o que estava gerando no meio de nós. Esse tipo de problema grave. Grave. Entendeu? Você fala, pastor Eibe, mas e agora? Tá, então agora, deixa eu te falar como eu creio, tá? Olha como eu creio. Eu creio de todo o meu coração, presta atenção, que o papel, a responsabilidade principal do líder de célula é orar pelas suas ovelhas, número 1. Segundo, não é garantir discipulador, é garantir um apacentamento, um pastoreio. Então ele vai estar cuidando. Eu sou líder de célula lá em São Paulo. Ontem tinha 33 pessoas na minha casa, ontem à noite. Minha célula não está cabendo, minha sala está ficando uma loucura. 33 pessoas. Empresário arrastando outro empresário, e estão empolgados, estão felizes da vida. E eu não falei nada de discipulado para eles. E se alguém perguntar, eu falo, não, isso aí a gente garante para quem é líder de célula para cima. Agora, vocês que são membros aqui, a gente vai cuidar bem, como nós estamos cuidando. Eu tenho um grupo do WhatsApp, já comuniquei com eles, está todo mundo aqui no meu grupo do WhatsApp. Aí eu cuido deles, eu amo eles, eu dou atenção para eles. De vez em quando eu estou saindo com um, tomando café com um, convidando o outro para comer. Já está marcado uma sopa na casa de um e tal, e assim, eu estou toda hora com eles, cuidando, apacentando, cuidando, amando. Esse sábado mesmo, por exemplo, eu reuni com um deles. Rapaz, nós choramos juntos, tomando café lá na padaria. Fiquei talvez 1h30 com ele, 2 horas, porque Deus tem transformado a família dele. Ele já estava para separar da esposa. A esposa dele veio para a célula e pediu oração, e a célula orou e adotou. É um casal de grandes empresários, adotou aquela irmã. Trabalhamos com aquela jovem senhora, instruímos ela como ganhar um marido. Deus fez a obra na vida dele. Hoje ele está empolgado, cheio do Espírito Santo, transformado. Deus curou o casamento, já estava separando. Irmãos, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, pela misericórdia de Deus, porque eu estou praticando. Então, nenhum daqueles membros da minha célula estão com aquela expectativa, quem vai me discipular? Não, eles nem sabem esse negócio. Eles só sabem que a Igreja da Paz tem um negócio sobre discipulado. Se me perguntarem, eu falo, não, é para líder de célula em diante, a gente garante um discipulador e tudo. Mas aqui vocês estão sendo bem cuidados, vocês estão 100% na visão, e nós estamos pastoreando vocês. Muito bem, então o segundo papel é garantir, a segunda responsabilidade. Primeiro é orar. Segundo é o quê? Garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Terceira responsabilidade, eu estou pondo na ordem de prioridades, tá? Ordem de prioridade. Então a ordem altera sim. Então essa é importante. É importante a ordem. Primeiro, e o mais importante, orar. Segundo, garantir um pastoreio eficaz, tá? E são as funções mais importantes do líder de célula. Primeiro, orar. Segundo, garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Terceiro, discipular profundamente 1 ou 2 ou 3 auxiliares, tá? Talvez ele não vai ter, aquele líder de life, de célula, não tem tanto tempo para discipular 3, mas pelo menos 1 ele pode discipular profundamente.
um auxiliar, tá? Discipular profundamente um auxiliar, tá certo? 1, 2 ou 3 auxiliares. Essa é a terceira função: discipular profundamente alguns auxiliares fiéis. Quarta função: garantir que todos os novos convertidos recebam o acompanhamento inicial. Agora, olha, você terminou o acompanhamento inicial com o novo convertido, chegou ao final do livro, você vê que ele está bem, então você fala assim: agora você continua congregando na célula, você continua sendo uma bênção na célula, tá? E porque talvez ele não está pronto para aquele discipulado profundo ainda. Um dia ele vai estar. Outras vezes não. O cara que está crescendo tão rápido, você como discipulador tem vaga porque você tem muito tempo e só tem um outro discípulo, e ele está crescendo muito, muito rápido, e ele está querendo continuar sendo discipulado por você, você pode talvez adotá-lo como um dos seus discípulos, mas não precisa, só porque fez o acompanhamento inicial, não precisa. Qual é, como se fosse a ordem natural? Depois que terminar o livro, continua sendo pastoreado na célula. E a quinta função, porque alguém poderia dizer: então sua visão não é mais que todos sejam discipulados. Não, minha visão ainda é essa, não vai dizer que minha visão não é essa. Minha visão ainda é que todos sejam discipulados, mas aqui está a palavra: eventualmente, não imediatamente. Então antes eu estava errado, porque eu achava que imediatamente todo mundo tinha que ter um discipulado um a um, não. Eu já não penso assim mais. Todo líder de célula para cima, sim, tem um discipulado forte, e o discipulador com poucos discípulos para poder cuidar bem. Agora, de líder de célula para baixo, aí sim, nossa visão é ainda que eventualmente queremos ter um discipulador para todo mundo lá, na medida que der certo, mas não é uma coisa imediata, é uma coisa eventual. Por isso que a gente nem fala sobre isso com os membros, fala mais entre os líderes, entendeu? Então, o número 5 é esse aqui, olha: eventualmente, diga eventualmente. Aqui no meu esboço, o eventualmente está com letras todas maiúsculas. Eventualmente, garantir que todos os membros sejam bem discipulados. Então eu ainda creio isso, eu ainda creio sim que de eventualmente todos os membros serem discipulados. Eu só entendi agora que não é a prioridade número 1 do líder de célula, nem o número 2, é o número 5, prioridade número 5. Entendeu, pastor Luiz? Então minha vida mudou, a vida da nossa igreja mudou lá em São Paulo. Está todo mundo tão leve, é como sem quem sonha. O próprio pastor Giovanni fica falando: não me belisque, parece que eu estou sonhando. Está tão leve, está tão gostoso, porque não ficou aquele peso, sabe? Porque a gente fazia de conta que estava todo mundo sendo discipulado, e alguns faziam de conta que estavam sendo e ninguém estava. Era horrível. Então agora não, estamos sendo bem realistas, bem certo. E o que a gente fala, a gente pratica. Por isso que pode só ter poucos discípulos. Não pode. Olha, quem tem muitos discípulos, eu falo com muito carinho, está errado, porque você não vai conseguir cuidar bem de todos, não vai. Agora, outra coisa interessante, e aqui que está a coisa. Quando eu falei isso para o pastor Geraldo ontem no nosso discipulado, ele falou: meu Deus, é verdade. Quantos líderes de célula esconderam atrás disso para serem omissos e não cuidar bem do seu rebanho? Aí acabamos quase com... Para que ser um líder de célula? Ele era só um gerenciador de discipulador. Ele não cuidava mais das ovelhas, não. A ovelha tinha problema? Não, o discipulador dele que não está cuidando bem dele. E ele se omitia. Não, cara, você que é o pastor daquela ovelha, então você cuida bem. Por isso que a gente também não deixa qualquer um ser líder de célula.
Porque antes de ele ser líder de célula, a gente treina ele como ter o coração de pastor, como ser um servo, como cuidar bem das ovelhas. Você está entendendo? Aí, meu irmão, aí é partir para o abraço, porque ele vai cuidar bem daquelas ovelhas, e elas vão ser bem cuidadas, bem felizes e bem satisfeitas. Vocês entenderam, queridos? Amém? Não é forte isso? É muito forte. Para quem está na visão do MD há muito tempo, você sabe que essa guinada veio não para mudar a visão. A nossa visão ainda é que eventualmente todos sejam bem discipulados, mas veio para melhorar a visão, veio para aperfeiçoar a visão, para que ela seja realística e não crie uma expectativa frustrada. Uma expectativa frustrada. E para fazer tudo bem mais leve, fica mais leve para todo mundo desse jeito. Eventualmente, sim, nossa visão ainda tem um discipulador para todo mundo, aleluia, eventualmente. Mas a prioridade do líder da célula para baixo é a oração e o pastoreio, o cuidar das ovelhas, o cuidar das ovelhas. Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim: Jesus te ama tanto que Ele está te dando pastores, líderes, servos para cuidar e amar você. Continua falando, e Ele também te ama, tanto que Ele está te fazendo num líder assim, um servo que vai cuidar e apacentar muitas vidas. Por isso, parabéns, porque isso é só o começo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Quantos já foram abençoados? Diga graças a Deus.